Olá, sejam bem-vindos ao podcast Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Essa é a série especial direto da 28ª Conferência do Clima, em Dubai. Chegamos ao 13º episódio da série, faltando 4 dias para terminar a conferência, oficialmente. E hoje eu estou aqui com Cristiane Przybyski, repórter especial do ECO, e Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, Márcio. Oi, Cris. Oi, Márcio. Oi, Cláudio. Tudo bem? Tudo bem aqui no Rio de Janeiro, mas eu queria saber das notícias aí direto de Dubai. E vou começar pela Cris para saber um pouquinho sobre as mobilizações e as marchas que foram feitas pela sociedade civil. Então, Márcio, hoje foi o dia em que a sociedade civil se reuniu em várias manifestações, os vários grupos, né, de países diferentes, para fazer com que as suas vozes sejam ouvidas, né? Então, foi um dia de várias manifestações aqui no espaço, né, da Conferência do Clima, e, assim, cada um com a sua demanda, assim, né? Mas a demanda mais recorrente é pela justiça climática. E quando a gente fala de justiça climática, a gente está falando de ajudar, assim, muito simplificadamente, os países que mais sofrem os impactos das mudanças climáticas, que eles recebam ajuda, né, que seja justa, porque quem poluiu mais, né, os maiores emissores históricos não são os países em desenvolvimento, né, esses países mais vulneráveis às mudanças climáticas. Então, quando se fala em justiça climática, basicamente está falando, olha, país rico, você que historicamente é um poluidor, me ajude aqui a enfrentar as mudanças climáticas, porque a culpa é sua, né? Então, esse foi um dia dedicado às manifestações. Márcio. Legal, Cris. E quando a gente fala de justiça climática, também olhando para um nível mais local, né, a gente tem que entender também as desigualdades próprias da sociedade, né? Isso imagino que seja refletido aí também nessas manifestações. Com certeza, Márcio, esse grito por justiça climática, ele veio acompanhado também por justiça social, né? Um grito por justiça social. Então, é isso que a gente está falando. A gente vive num mundo muito desigual então, quando se fala em combater as mudanças climáticas, também o lado social precisa ser levado em conta, né? Isso também está muito latente aqui. Mas tem mais notícias que vão exatamente na contramão dessa ideia de justiça e igualdade, né? Mais uma vez envolvendo petróleo. O que você pode contar pra gente? Bom, ontem à noite, que é horário de Dubai, saiu uma matéria no jornal britânico The Guardian, mostrando que a OPEP, que é a organização, né, dos países produtores de petróleo, que eles mandaram uma orientação para os seus membros, incluindo a OPEP+, que é aquele grupo expandido, né, que o Lula falou que vai fazer parte, né, que o Brasil vai fazer parte. Bom, a OPEP, antes da conferência, mandou uma orientação para os seus membros para bloquear ou impedir o máximo possível a discussão da eliminação dos combustíveis fósseis. Isso foi um super escândalo, né, quando a gente soube que isso tinha acontecido, manchou mais um pouquinho ainda a imagem, né, dos países produtores de petróleo, mas também foi visto como talvez o último grito de misericórdia, assim, sabe? Será que esse é o último grito? Olha, eles estão desesperados porque eles veem que realmente esse processo da descarbonização, né, da transição energética, é um processo sem volta, então eles estão desesperados e vamos tentar jogar todas as fichas aí. Então tem essas duas visões sobre essa notícia que rolou aqui, Márcio. Perfeito, Cris. Queria ouvir o Cláudio Ângelo até para entender como uma notícia como essa repercute nas negociações, né? Se é que repercute. Repercute sim, Márcio. Eu acho que as duas visões estão corretas. De fato, a descarbonização é um caminho sem volta, e os países petroleiros sabem disso, entenderam isso, só que uma das tragédias desse processo aqui, é que tempo do canto do cisne deles pode ser justamente o tempo que a gente tem para descarbonizar e se manter nas metas, né, na meta global de temperatura do Acordo de Paris. Então, esse choro de derrotado
dos petroleiros, ele pode durar tempo demais. E até eles pararem de chorar, a gente já pode ter perdido a meta de 1,5 graus, que, aliás, está perigando aqui em Dubai. Hoje foi o dia de todo mundo intocado, né? Todo mundo trancado em salinhas. Os ministros designados para facilitar o processo pelo presidente Sultan Al Jaber começaram a fazer o seu trabalho e todos os delegados ficaram trancafiados em consultas, né? Eles vão lá e tentam entender dos países onde eles podem ceder e quais são as chamadas red lines, né? Quais são os pontos de, não, daqui eu não posso passar. Até agora, o que a gente tem visto foi uma espécie de repetição das posições de sempre, não tem novidade nenhuma do que os países desenvolvidos querem, que os países em desenvolvimento querem. Texto do Global Stocktake, que é a coisa mais importante daqui de Dubai, ele saiu de 24 para 27 páginas. A questão dos combustíveis fósseis tinha 3 opções de texto num parágrafo, que era uma coisa um pouco ambiciosa, uma coisa terrivelmente não ambiciosa e uma opção de fim do mundo, que era não ter texto nenhum sobre isso. E agora tem 5 opções, 2 ambiciosas, 2 sem ambição e uma de implosão do processo. E vários, eu encontrei um delegado brasileiro que contou o número de opções de não texto no texto do Global Stocktake, e elas saíram de 35 para 49. Isso é normal, tá? Nessas conferências. A coisa piora muito antes de melhorar. Só que, do jeito como essas conferências também são, a melhora ela nunca corresponde ao que é necessário para que o objetivo final seja atingido, e a gente dificilmente, Márcio, Cris e ouvintes, deve sair de Dubai com um texto muito ambicioso sobre a eliminação global, né, eliminação gradual dos combustíveis fósseis, o tal do phase-out dos combustíveis fósseis. Então, mais uma vez, o choro de perdedor, o canto de cisne dos países petroleiros, surtiu efeito e ganhou um pouquinho mais de tempo para eles, que significa tirar um pouquinho mais de tempo de toda a humanidade. Essa é a tragédia desse momento que a gente vive e do processo multilateral, que só consegue ir até certo ponto para dar as respostas que o planeta precisa. Eu queria falar um pouquinho que essa discussão dos combustíveis fósseis, talvez, se a gente não sair com nenhuma decisão, né, esse ano, ela volte com bastante força no ano que vem, se as fofocas forem confirmadas de que vai ser o Azerbaijão o país que vai sediar a próxima COP, né? Eu contei nos episódios anteriores que existe ainda uma indecisão em relação a isso, né? A Rússia vem vetando qualquer país que faça parte da União Europeia, né? Por conta das discordâncias políticas e tal, mas parece que a candidatura do Azerbaijão ganhou força hoje aqui no âmbito da conferência e só falta a aprovação dos países membros, né, dos países membros da ONU. E parece que veio só uma formalização, né? Mas por enquanto não tem nenhum anúncio formal em relação a isso, mas essa é a fofoca mais forte que se tem. O que pode ser um problema, né? Porque vai ser o terceiro país altamente dependente do petróleo que vai sediar a Conferência do Clima, né? O Azerbaijão, pelo que o portal Carbon Tracker deu, 64% da economia do país é dependente dos combustíveis fósseis. Então, aí, aquela coisa que a gente estava discutindo, que veio discutindo em relação à legitimidade, em relação ao quanto vai conseguir se avançar nas negociações nesse ponto que é crucial, né, para o enfrentamento das mudanças climáticas, tendo um país que depende do petróleo, né, Márcio? Então, eu acho que isso se soma, não sei se foi visto com bons olhos essa história do Azerbaijão. Egito, Emirados Árabes, Azerbaijão, se confirmar, e vamos ver como o Brasil chega na COP30, né? Porque tem várias questões sendo colocadas. Ontem a notícia de que a ANP vai colocar a leilão 603 blocos de petróleo no dia seguinte do encerramento da Conferência do Clima. De repente seremos aí o 4º país seguido com questões relacionadas à prioridade de consumo e de produção de combustíveis fósseis. Não, o Brasil até ganhou o fóssil do dia por conta disso, né? Por conta desse leilão e por conta da história de OPEC. Agora, só para encerrar minha participação aqui num tom um pouquinho menos cortar os pulsos, sempre podem acontecer surpresas nesse negócio, né? Embora todos os búzios
estejam jogados para que a gente não tenha uma decisão ambiciosa sobre combustíveis fósseis, o Brasil, sede da COP30, em um país no qual todo mundo está de olho, começa a se mexer e botar o peso da sua diplomacia para que a gente saia daqui com alguma coisa que a gente possa considerar um resultado positivo. Evidentemente, não tem como saber o que está acontecendo aí nessas salinhas fechadas e, de novo, as coisas pioram antes de melhorar, mas, assim, só para ninguém sair daqui e tomar tonelada de Rivotril, talvez haja uma perspectiva de algum resultado positivo na COP. Não é só porque tudo se encaminha por desastre que a gente vai ter necessariamente um desastre. A gente já teve surpresas em outros anos, então, quem sabe, Dubai nos traz também uma surpresa. Márcio, eu queria terminar minha participação falando que é incrível ver também a resiliência, a força, a coragem da sociedade civil. Eu perguntei para uma menina, uma mocinha, se a gente não tiver um resultado positivo nessa COP, o que ela vai fazer, né? O que o grupo que ela representa vai fazer. E ela falou, a gente vai continuar lutando. Então, eu queria terminar deixando com vocês um áudiozinho de uma das manifestações de hoje. Obrigado, Cris. Obrigado, Cláudio. Eu sei que é difícil, eu sei que no papel de vocês, muito cansativo, muitas notícias ruins a dar, mas é muito importante a gente cumprir esse papel. Então, agradeço muito a participação de vocês, Cláudio, Cris. A gente volta amanhã e vou deixar vocês com um áudio esperançoso das manifestações que ocorreram hoje lá na conferência. We want a decision that reflects human rights, gender justice, labor rights, IP rights, and all other rights that we value and are fighting for. But this fight is not just in these halls. This fight is not just in the COP. Let us go home to our communities, to our countries and our movements, and let us build our power and implement that just transition ourselves. No just transition! No just transition! No just transition! Comrades, let's applaud ourselves for our successful... Esse podcast é uma realização de OECO em parceria com o Observatório do Clima e apoio da samambaia.org. A gente se ouve amanhã em mais um episódio da série especial Conferência do Clima, direto de Dubai. Obrigado e até lá!